Um alto diplomata europeu disse que Israel já decidiu que atacará as instalações nucleares do Irã. Isso, para nós que estamos aqui todos os dias falando sobre a geopolítica, sobre o que está acontecendo em Israel, não é uma novidade. Nós sabemos que Israel prometeu, Netanyahu prometeu isso. Outros relatórios saíram de que o governo do Ayatollah, o governo extremista, jihadista islâmico, né, revolucionário islâmico do Irã estaria com grandes problemas. Os ayatolás estão com grandes problemas. Há uma grande divisão interna que se formou no Irã justamente pelas decisões que os ayatolás, a guarda revolucionária, esses movimentos revolucionários islâmicos no Irã tomaram e levou grandes prejuízos, levou grandes maldições para dentro do Irã, que hoje sofre basicamente aí com a falta de energia. Estão passando por grandes apagões no Irã. E a falta de energia, ela significa a falta de tudo. Falta de água, ok? Falta de abastecimento das coisas mais básicas que uma pessoa precisa para sobreviver. E a população do Irã está passando por isso. Pois bem, como parte de uma mudança prometida tanto por Donald Trump quanto por Netanyahu e seus ministros há alguns meses atrás, total no que nós conhecemos como Oriente Médio e uma mudança também no Irã, isso significa a queda do governo iraniano, do regime iraniano. Bom, parte desse plano está a destruição do programa nuclear iraniano, que não está muito longe de se concretizar, né, com a capacidade nuclear de usar uma bomba nuclear, uma ogiva, né, para atacar os seus inimigos. E esse momento não está longe, né? Não falta muito, ou faltava quase nada para que o Irã atingisse essa capacidade, e aí, a partir disso, não há mais volta. Bom, o relatório diz o seguinte, né? Acreditamos que Israel tomou a decisão de atacar após os acontecimentos no Oriente Médio nos últimos meses, disse um alto diplomata europeu, de acordo com esse relatório. Em seguida, o relatório disse que o diplomata não disse que o ataque era considerado iminente, mas disse que vários países europeus iniciaram negociações com o novo governo Trump para verificar se ainda há uma chance de usar a diplomacia e outras ferramentas para impedir que Teherã obtenha uma arma nuclear. Gente, por que isso vem à tona agora? Por quê? Provavelmente eu não tenho nenhum documento para que corrobore com isso, é uma opinião minha, e ouvi isso de outros analistas também, de que isso faça parte dos acordos que Netanyahu fez para cessar momentaneamente esta guerra com o Hamas, né? O acordo de cessar-fogo com o Hamas. As exigências americanas para que Israel fizesse um acordo a todo custo, travasse lá uma trégua com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas ao sul, na faixa de Gaza, e em contrapartida, Israel estaria liberado para atacar o programa nuclear iraniano, inclusive com a assistência americana. Nós sabemos que os americanos prometeram assistência total em outras situações, principalmente se o Hamas violar o acordo, se o Hezbollah violar o acordo. Está violando, né? Estão violando, mas de forma mais contundente, né? Considera-se que o acordo ainda está em vigor. Vamos ver, após Donald Trump sentar na cadeira e assinar ali um calhamaço de revogações, de novos decretos, o que vai acontecer. Mas até hoje, Israel estava segurando essa barra nesse acordo. E dentro desse acordo, Israel estaria liberado para atacar diretamente o programa nuclear iraniano, coisa que Biden fez Israel prometer que não faria até o último dia de governo do governo Biden. Quem é que vai lidar com esta situação, né, de Israel atacando uma outra nação soberana, o seu programa nuclear, que todos nós já ouvimos falar e conhecemos muito bem. Poucos presidentes querem lidar com tal situação, visto que isso envolve
muitos outros personagens da geopolítica internacional. Nós temos a Rússia, nós temos a China, ambos envolvidos com o Irã até o pescoço, mas nenhum comprometido com a segurança iraniana. Nós temos a China que foi denunciada por ter um acordo com os Houthis de fornecimento de armas, tecnologia, meios para que os Houthis não apenas ataquem Israel, mas ataquem outros países através de seus navios, né? Navios que circulam ali no Mar Vermelho, que vão passar pelo canal de Suez com destino ao Ocidente. Bom, além disso, existem todos os países árabes que, de uma certa forma, acabam tendo uma ligação com o Irã. Embora nós temos uma hostilidade entre o Irã e a Arábia Saudita, entre os demais países do Golfo, Catar, Kuwait, mas, no final das contas, o Islã domina toda aquela região. O que esses países têm em comum? O Islã. Então, somente o Islã e certos interesses comerciais que acabam sendo mais benéficos com Israel acuado. Mas existe o outro lado da história. Existem todas as desvantagens de um Irã fortalecido, o que não se mostrou bom nem favorável a países como a Arábia Saudita, por exemplo. Um Irã que, além de estar fortalecido, acaba fortalecendo grupos hostis a estes países. Nós vemos o que aconteceu no Kuwait, nós vemos o que aconteceu no Iêmen, né, com a guerra civil, onde de um lado a Arábia Saudita apoia um lado e o Irã, junto com os Houthis, apoiam o outro lado desta guerra no Iêmen. Um Irã totalmente fortalecido como estava é bom para o Oriente Médio? Não, e provou que não. Por quê? É um Irã que traz muita instabilidade, é um Irã sancionado que ganha muito com a instabilidade. Um Irã que não consegue negociar diplomaticamente, não consegue abrir o seu mercado para o mundo porque tem sanções. Então, como que ele ganha? Ganha traficando, ganha no mercado irregular, né? No mercado obscuro. E para isso é preciso de muita instabilidade. Se ele pede que todos percam também, e ele estará ganhando alguma coisa. Gente, vamos voltando então. Sai esse relatório de que Israel estaria já decidido a atacar o programa nuclear iraniano, e isso pode não tardar. Pode não acontecer amanhã, por óbvio, mas não tardará em acontecer. Em dezembro, o E3 expressou extrema preocupação sobre a capacidade de enriquecimento do Irã, com a França chamando o enriquecimento de urânio próximo do ponto sem retorno. Na sexta-feira, o presidente do Comitê das Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos retornariam à campanha de pressão máxima do presidente Trump sobre o Irã e salvaguardariam a segurança nacional americana. Autoridades israelenses do primeiro-ministro Netanyahu, ao ministro da Defesa Israel Katz e altos oficiais da IDF fizeram inúmeras declarações nos últimos meses, indicando uma maior prontidão para atacar as instalações nucleares do Irã. Estas declarações foram feitas depois que Israel destruiu a maioria dos sistemas avançados de defesa aérea do Irã em 26 de outubro, em retaliação a um segundo ataque direto com mísseis balísticos de Teherã contra o Estado judeu em 1º de outubro. Nós estávamos aqui ao vivo transmitindo esse ataque. A maioria das declarações israelenses chamou atenção para a ideia de que as instalações nucleares do Irã estão agora quase indefesas ou são as mais vulneráveis a um ataque em muitos anos. Na verdade, dadas as declarações, o que havia de novo na declaração do funcionário europeu Al-Arabia era menos a ideia de um ataque, mas a ideia de que isso havia sido realmente decidido e a ideia de que o governo Trump está considerando seriamente se envolver. De acordo com o relatório, o governo Trump está considerando se envolver diretamente ao dar luz verde a Israel em declarações públicas. Trump se recusou a descartar uma ação militar. Bom, Donald Trump, antes desse acordo estar na mesa, mais
contundente e chegar às vias de fato, né, está acontecendo, Donald Trump fez uma declaração através de sua equipe que provavelmente fariam um ataque preventivo ao Irã antes mesmo de sua posse. Isso não aconteceu, né? Trump está assumindo hoje a Casa Branca e esse ataque ainda não aconteceu. Mas, justamente hoje, ventila-se de novo, né, através desse relatório, de que isso está decidido e que os Estados Unidos estariam envolvidos diretamente. Como? Eu acredito que, num primeiro momento, através de um apoio logístico para que Israel faça tal ataque, né? Não tem o porquê os americanos se envolverem diretamente num ataque contra o Irã, a não ser com um apoio logístico. Ora, a não ser que Trump queira escalar esse enfrentamento, né, e queira envolver diretamente os americanos, como, por exemplo, aviões americanos ou mísseis americanos lançados de aviões ou de navios ou submarinos, que têm total capacidade para isso, porém, é improvável que isso aconteça com Israel estando à frente desse enfrentamento.